E a gente volta a falar sobre a CPMI do INSS. A gente convida agora para uma conversa Carolina Venuto, na tela do Poder Expresso. Carolina Venuto, especialista em relações governamentais, nossa participante de carteirinha, já tem até o crachado aqui do SBT News, está sempre com a gente aqui, comentando, esclarecendo, analisando tudo que acontece, principalmente no Congresso Nacional. Carol, seja muito bem-vinda mais uma vez, boa tarde para você. Obrigada, Jesus. Um prazer estar aqui com você e com todos que nos assistem. Carol, vamos começar falando sobre a CPMI do INSS. A gente viu a oposição se saindo muito bem na sessão de instalação, já pegando logo de cara a presidência e a relatoria, e agora a gente teve a definição do vice-presidente, Duarte Júnior, PSB. A gente pode classificar essa nomeação, essa indicação, eleição, escolha, como um prêmio de consolação para a base governista? Jesus, de fato, ter ali o PSB na vice-presidência ajuda de alguma forma, né? Porém, o próprio deputado Duarte, ele tem como base de sua atuação a defesa de pensionistas, de idosos. Então, a gente acredita que mesmo possa, de certa forma, ajudar o governo a baixar um pouco o tom ali na comissão. Ele deve ser firme também na defesa dos pensionistas, né, e daqueles que foram prejudicados aí pelo esquema que envolveu o INSS. Dá um contraponto interessante quando a gente fala de colocação, quando a gente fala de colocar requerimentos, né, para votação, toda aquela queda de braço natural que a gente vê em uma CPMI, né, base governista versus oposição. Você acha que a atuação da CPMI vai encontrar um certo equilíbrio com essa composição, principalmente com quem está na liderança da CPMI? Não, Jesus, a gente está antevendo dias bem sombrios aí para o governo. Vai precisar ter uma articulação mais incisiva, mais forte. Foi assim surpreendente o que aconteceu na semana passada. A gente que estava lá acompanhando, foi nos 45 do segundo tempo. O PL viu uma margem de atuação, conseguiu colocar mais dois membros na comissão e então as coisas no Congresso acontecem muito rápido. E o que a gente consegue projetar do que aconteceu da semana passada é que a vida do governo não vai ser fácil na CPMI, ainda que existam parlamentares ali que vão defender, a própria senadora Elisiane já deu o tom ali da defesa do governo, mas vão ser requerimentos atrás de requerimentos, oitivas, audiências, todas com o objetivo não só de investigar os atos eventualmente aí ilícitos, mas também com o objetivo por parte da oposição de fazer o governo sangrar o máximo possível. Quando a gente vê a aprovação de requerimentos para a convocação de ex-ministros da Previdência desde o governo Dilma, mas passando pelo governo Bolsonaro, ou seja, está todo mundo aí no olho do furacão, todo mundo é alvo. Pelo menos nesse ponto, nesse primeiro ato, mostra que a disputa, pelo menos aos olhos do público, ela começa levemente equilibrada, abarcando, contemplando governos de direita e de esquerda na história mais recente? Sem dúvida, Jesus. Isso é de bom tom, inclusive da oposição, dar essa sinalização. Porém, quem define quem de fato vai para a comissão, quem de fato estará nessas audiências, é o presidente da comissão, né? E o senador Carlos Viana vem sendo um crítico muito ferrenho ao governo federal. E, na nossa perspectiva, ele deve focar as audiências e eventos mais midiáticos nesses nomes que eventualmente possam prejudicar não só o governo em termos da apuração efetivamente, mas também de capital político, né? Os assuntos que podem vir a trazer uma diminuição de popularidade para o governo federal. Vamos agora conhecer, finalmente, o grande público, além da base eleitoral, vai conhecer, então, principalmente esses dois personagens, o relator e o presidente. É um instrumento de projeção política, Carol?
Sem dúvida, Jesus. Principalmente quanto mais próximo de um ano eleitoral, mais oportuno é um palanque como esse, que vai ocupar aí a grande mídia, as redes sociais. Então, Carlos Viana, que é um político não tão experiente, mas que tem uma longa trajetória lá em Minas Gerais, e o deputado Alfredo Gaspar, que também está querendo se projetar nacionalmente, vão aproveitar, devem aproveitar esse espaço também para se colocarem aí nos debates da grande mídia, da sociedade de uma forma geral, mirando lá em 2026, sem dúvida. Consolidação de território, manutenção da sua posição ou tentando, quem sabe, alçar um degrau a mais aí na política, a mais mesmo, mirando Senado, por exemplo, quem é deputado vai para o Senado, a gente vê esse tipo, a projeção ser tão grande a ponto de proporcionar esse tipo de dividendo para esses personagens que compõem a CPMI? Ainda é muito cedo para definição de candidaturas efetivamente, né? Mas sem dúvida, um bom trabalho feito por eles coloca esses nomes mais próximos de cargos mais estratégicos, né? Então, se eles aproveitarem de forma adequada, né, trazendo também algum tipo de racionalidade, não só de apresentação midiática, isso é oportuno para que eles tentem disputar espaços mais altos aí na trajetória política de ambos. A gente viu o Omar Aziz queria muito, né, a presidência. Ele teve uma projeção muito grande durante a CPI, CPMI, né, na pandemia. A gente se lembra muito, né, Carol, ele naquele papel do, do interrogador, daquele responsável pelo interrogatório ali, né, algumas vezes ali bem incisivo ali nas perguntas, nos questionamentos, colocando os participantes ali contra a parede, a própria Elisiane Gama também, esse tipo de bagagem no currículo, quando o cenário muda, o contexto é outro, quem está no poder é um outro grupo político, isso daí não rende uma eleição, essa é a conclusão que a gente pode chegar. Pelo menos para a Para presidência além do que da CPMI. fica para além do que fica para fora, né, do que o eleitorado pode perceber dessas atuações, também é importante usar a possibilidade que esses cargos apresentam para a realização de acordos, né? São cargos ali que vão autorizar ou desautorizar questões estratégicas para ambos os lados, tanto o governo quanto oposição. Sem dúvida, Omar Aziz ele era um nome mais positivo para o governo, era uma indicação do próprio governo, e por isso que a oposição trabalhou contrariamente ao nome dele. Mas, sem dúvida, Omar segue sendo um nome que transita muito bem no Congresso, que tem um lastro político muito forte, e a gente, inclusive, acredita que ele vai buscar outros espaços, que ele não vai sair dessa retirada do posto dele de forma simples. Ele pode vir a brigar, a ocupar cargos importantes agora no comando de medidas provisórias, né, em assuntos que sejam de importância geral para a sociedade, porque sem dúvida ele não vai deixar a perda desse cargo barato. Carolina, a efetividade de uma CPMI, você já acompanhou várias aí também tem muita CPMI no seu currículo, né, acompanhando de perto, de dentro. O que a gente vai ver de concreto? Ou corremos o risco de assistir a um circo? Jesus, a CPMI ela é um ambiente mais político do que efetivamente técnico, né? É uma função atípica do legislativo, né? Não cabe ao legislativo fazer investigações, mas a Constituição confere essa possibilidade de exercício atípico dessa função. Então, o papel da CPMI aí vai ser de trazer, de dar publicidade, né, efetivamente ao que aconteceu, ao que foi, ao que está e ao que pode vir a ser investigado. Infelizmente, a gente não acompanha entregas efetivas das CPIs que já tramitaram, em termos de punição ou mesmo de aprovação de alterações legislativas, mas
no nosso ponto de vista, o legado mais importante desses colegiados é, de fato, mostrar para o público em geral fatos que, por vezes, nessas investigações não são tão publicizados ou são publicizados de forma enviesada. Então, a CPMI é um ambiente político, mas que pode, sim, ser visto como algo positivo para fins de transparência e também de participação social, porque, afinal de contas, né, Jesus, a gente não consegue acompanhar uma investigação, por exemplo, pelo YouTube, como a gente acompanha as audiências e os eventos que são agendados na Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, é uma oportunidade do público se antenar, participar, acompanhar e depois cobrar também dos governantes. Carolina, vamos falar sobre esse grupo de trabalho que vai discutir, do ponto de vista técnico, a reforma administrativa. Bom, vamos situar aqui quem nos assiste, quem nos acompanha. Reforma administrativa, a gente vem falando de reforma administrativa há alguns anos, na verdade. É um assunto que andava meio adormecido. Muita gente fala sobre reforma administrativa e tem esse assunto no seu cotidiano aqui em Brasília, mas aqui a gente está vivendo numa bolha, né? A cidade do funcionalismo público. Então, para nós é um termo até comum, né? Familiar. Vamos situar aqui quem nos assiste. Muita gente assiste a gente de fora, muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro, fora das capitais brasileiras também. Por que essa reforma administrativa, Carol, é uma pauta tão sensível e tão difícil de avançar no Congresso Nacional, tanto que a gente vê ela sendo discutida aí há anos? Exatamente, Jesus. Bom, primeiro, a dificuldade de avanço nessa pauta é exatamente por mexer em pessoas que estão diretamente envolvidas no funcionamento da máquina pública, né? A gente aqui que acompanha a Câmara, Senado, a gente vê o dissabor dos servidores que estão lá, muitas vezes na antessala daquelas pessoas que vão votar aquelas matérias, e tendo que lidar com esse servidor ali, dar prestação de informações a ele. Então, é um assunto que realmente aqui em Brasília é sensível, é uma categoria que tem uma série de privilégios, que tem a questão da estabilidade, que é importante, mas que também, sem ter uma aferição da efetividade, né, do exercício da prestação do munus público, torna uma conta difícil de ser paga. Então, quando a gente vê o gasto público aumentando de forma desenfreada, como a gente vem acompanhando, isso tem muita relação com a estabilidade dos servidores, com o aumento da máquina pública. E isso tudo é tema que é debatido toda vez que a gente discute a reforma administrativa e tem uma grande resistência dos servidores em geral, dos próprios senadores e deputados, por medo ali de alguma forma tocar em privilégios ou mesmo em prerrogativas que são importantes para o exercício do munus público de uma forma geral e o bom funcionamento desses órgãos. Sabe, Carol, o funcionário público, o servidor público, ele estuda muitos anos para isso. Inclusive, além de um bom salário, dependendo da carreira, ele tem a tão sonhada, tão almejada estabilidade. Né? Não basta dar uma derrapada ali no seu ambiente de trabalho, ele precisa passar por um processo administrativo, tem uma junta que vai analisar o caso dele, tem a possibilidade dele reverter isso, inclusive com grandes possibilidades, judicialmente. Tem advogados, grandes escritórios de advocacia, inclusive aqui em Brasília, especializados e que ganham muito dinheiro com isso, né, Carol? Aqui em Brasília, só cuidando de servidores públicos. E a tal da estabilidade chegou a ser discutida nessa fase mais preliminar, que dura, temos mais tempo discutindo as preliminares do que efetivamente a discussão do mérito da questão, né? E o fim da estabilidade do servidor público não estaria mais na nova reforma. Servidores públicos podem respirar aliviados ou não? Esse é o cerne, né, da discussão. O que a gente está acompanhando aqui nos bastidores é que o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele quer entregar para o Brasil uma reforma administrativa, mas para que ele consiga fazer isso efetivamente, ele precisa ali criar aliados,
criar um ambiente de segurança para que alguma reforma saia, né? Então a gente acompanhou como foi importante para os seus antecessores a reforma da Previdência, a reforma tributária, e ele quer deixar esse legado da reforma administrativa. E o primeiro ponto que é sempre trazido como quase uma vaca sagrada nessa discussão é, de fato, a estabilidade. E aí, Jesus, existe, de fato, essa questão da estabilidade prejudicar, eventualmente, a eficiência, né, do funcionalismo público. Mas, por outro lado, tem também quem argumente de forma acertada que essa estabilidade ela também garante uma autonomia desse servidor. Então, o que a gente vem escutando ali é que o presidente Hugo Motto vem conversando com o coordenador do grupo de trabalho da Câmara, que é o deputado Pedro Paulo, é que não se fale pelo simples fim da estabilidade, mas sim que a gente traga alguns mecanismos, e aí eles estão usando até exemplos internacionais para se medir a eficiência do funcionalismo. Então, que não seja o fim da estabilidade, mas sim técnicas de aferição de desempenho mais modernas, mais atualizadas, para que esse servidor, uma vez estável, não se acomode e também prejudique a eficiência da máquina pública. Sobre os contratos temporários, falar em contrato temporário com servidor público é uma heresia, basicamente, né, Carolina? Estão discutindo isso e tem gente que quer incluir na reforma. É uma alternativa também para a gente conseguir frear o aumento de gasto público. Porque uma vez que o servidor entra na carreira, ele vai terminar se aposentando muito velho. E é um gasto permanente para as contas públicas que, com o passar dos anos, isso vai sendo quase uma conta que não fecha, né? Então, os contratos temporários seriam uma forma da gente ter uma alternativa para o governo federal também usar dentro de algumas condições específicas, mas de forma que a gente consiga prever e evitar o aumento contínuo do gasto público. Então, a gente está escutando isso aqui em Brasília e a gente fala que quando a gente escuta é porque alguma coisa há de vir nesse sentido, já.